Pronto, já tá gravando. Ai, ai, lasqueira. Beleza, vamos lá então. Eu vou começar a apresentar aqui. Primeiro, né, uma boa noite a todos, para quem está assistindo também a gravação depois. Tem que saudar as pessoas que estão presentes e também saudar as pessoas que estão assistindo depois também, né? Mas vamos lá, time, vamos lá. E começa o nosso maravilhoso curso aqui. Agora vem aqui apresentar. Apresentar. Muito bom. Eita. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, que também está entrando na sala, que está assistindo a gente ao vivo, enquanto o meu computador resolve destravar aqui. A gente começa hoje, né, o nosso curso Perspectivas Psicológicas sobre a Normalidade e a Anormalidade. Nossa, o slide está movendo, novidade para mim. Perspectivas Psicológicas sobre a Normalidade e a Anormalidade, né? Esse curso vai ser ministrado por eu, André Mai. Então agora começo as minhas apresentações. Sou André Mai, tenho 21 anos, sou escorpiano, estou no segundo ano de psicologia da USP e eu estou no cursinho desde o fim do ano passado. E além de professor aqui dessas próximas aulas, eu também coordeno a frente de apoio psicológico do cursinho e também sou militante do Disparado. E quem vai estar me acompanhando aqui nessas aulas, no curso e nessa para dar esse curso para vocês vai ser a Joyce. Joyce, quer se apresentar? Oi, pessoal. Peraí, deixa eu aceitar. Tem mais gente chegando. Bem-vinda, Letícia. Eu sou a Joyce, eu sou estudante de psicologia, faço parte do Disparada e do cursinho desde o começo do ano. E tô super ansiosa por curso, eu espero que vocês gostem bastante. Assim, a gente pensou com muito carinho todos os temas e a gente tá bem animado. E acho que principalmente, assim, para ouvir vocês, saber o que vocês pensam a partir disso, que a gente quer conversar e debater o máximo possível. Então, acho que é isso. Maravilha, maravilha. Bom, gente, como assim é a primeira aula do nosso curso, né? Eu acho que vale a pena dar uma apresentada para vocês o que vai ser o curso, como que vai ser a estrutura dele mais ou menos, o que a gente vai ver no decorrer dessas aulas. Então, passar um pouco aqui. Bom, gente, sobre o curso, né? Algumas coisas que já foram faladas também nas mensagens que a gente mandou para vocês, né? Espero que vocês tenham acompanhado tudo. Ó, fiz até TikTok, hein, gente? Fiz até TikTok. Vão ser 4 aulas que a gente vai começar hoje. E aí, toda quarta-feira, das 7 às 9 da noite, a gente vai ter, até o dia 6 de outubro, as aulas aqui do nosso curso, né? Então, vai começar com a aula 1, quem são os normais e os anormais na nossa sociedade atual. Faltam umas aspas aqui. Aula 2, como os discursos acerca da normalidade afetam o nosso desenvolvimento. Aula 3, por que nós mudamos para nos encaixar em um grupo. E aula 4, dizem que sou louco por pensar assim. E agora esses títulos, né, podem estar meio malucos, assim, tipo, às vezes um pouco fora do que a gente entende como sendo normal, né? Mas eu acho que a gente espera que com o final desse curso, esses títulos tenham um pouco mais de sentido, um pouco mais de significado para nós, né? Lembrando também que a gente vai ter certificado de presença no nosso curso. O pessoal que está entrando, a galera está se apresentando aí no chat, se quiser se apresentar também, fiquem à vontade. A gente vai ter certificado de presença no nosso grupo, e para ter esse certificado de presença, vocês têm que estar ou em 2 aulas ao vivo, né? Então, tipo, todo mundo que está aqui, a gente vai marcar quem está aqui, e a gente vai vendo um pouquinho assim. Então, se vocês vierem em 2 aulas, já vai conseguir receber o certificado de presença. Ou então, se vocês assistirem as gravações e participarem do nosso fórum do Classroom, né? Que a gente vai lançar algumas perguntas lá, e daí é legal que interajam, assim, porque tem a caixinha de comentários lá do Classroom, né? A gente vai lançar as perguntas, seria muito legal que vocês comentassem essas coisas, né? Tirando a dúvida rapidinha da Flora que teve no chat, não vão ser 4 dias seguidos, vão ser aulas semanais, então a cada semana vai ter uma aula, né? Que vai ser na quarta-feira, das 7 às 9 da noite. Certinho, Flora? E, gente, também isso, né, que eu já falei no começo, eu sempre convido todo mundo, a quem puder participar, quem quiser abrir a câmera,
Quem não quiser também tá tudo bem, mas, né, assim, o espírito de professor de EAD tá subindo aqui, eu tenho que fazer esse pedido aqui para vocês. E também, se vocês tiverem dúvidas, levantem a mão, mandem no chat, que a gente abre o microfone para vocês, a gente conversa sobre as dúvidas, fiquem à vontade para isso. Certinho, pessoal? Conto com vocês para isso. Bom, mas para começar, então, aqui o nosso curso. Ah, tá. Nossa, tinha um slide preparado para isso. Tá. Então, participem, né, gente? Coloquei até esse meme aqui que eu achei muito genial e que resume muito, assim, a sensação de estar dando aula aqui no EAD, né? Só um momento, eu vou fazer um negócio aqui, uma maracutaia, para ficar bom para mim. Bom, gente, até agora, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram que esclareça? Alguma coisa que não ficou clara? É assim mesmo. Sim, que bom. Obrigado por entenderem também. Bom, mas vamos lá. Tranquilo. Bom, ótimo, tá carregando aqui. Por favor, computador, me ajude, me ajude. Ui, 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 ui. Bom, gente, então a gente vai começar a nossa aula de hoje, né? Agora a parte mais da aula mesmo. E, é, e vamos lá, né? O que a gente vai falar um pouco hoje? Beleza. André, se você quiser, eu posso tentar apresentar. Tá bom, tá bom. É muito errado, tá? Tá bom. Não, acho que vai dar certo. Confio. É que meu computador tá muito lento mesmo. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? É porque a gente fez esses slides muito bem, assim, para vocês, entendeu? E daí, tipo, tá tão bom que tá pesado. E aí acontece essas coisas. Mas vamos lá, vamos lá. Então, gente, começando a nossa primeira aula aqui do nosso curso, né? E também vai ser meio que uma introduzida para o curso, que vocês vão entender um pouquinho mais. Falta memória RAM, muito obrigado. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, a gente vai falar, então, quem são os, entre aspas, normais e os anormais da nossa sociedade atual, né? Esse é o título da nossa aula de hoje. E para a gente poder começar a nossa aula, eu queria trazer esse quadrinho para vocês. Aqui. Então, é um quadrinho do Níquel Náusea aqui, do Fernando Gonzalez. E acho que vocês já devem ter visto esse quadrinho, é daqueles ratinhos todo, todo desajeitado, assim. E fala assim, né? Você é normal? Acho que não. Mas é normal existir. Mas é normal existirem os não normais. Sim. Então você é normal. Não. Normal é que eu não seja normal. Meio confuso isso. Normal. Bom, gente, com essa tirinha aqui, a gente vai abrir o nosso curso justamente porque a gente vai pensar nessas questões, né? O que é normalidade, o que é anormalidade, e justamente para a gente também poder conversar um pouco com vocês, para a gente poder entender o que vocês pensam primeiro disso, né? A gente criou umas perguntinhas assim para vocês poderem responder. Não sei se vocês já conhecem a plataforma do Padlet, mas a Joyce vai mandar o link da primeira pergunta aqui. Daí vocês podem postar comentários lá, responder a primeira pergunta aqui. Olha só, a Joyce já mandou aqui. Então, boa. Então, gente, a primeira pergunta aqui, a primeira pergunta da nossa aula é: o que é ser normal? Aí vamos contar uns 2 minutinhos aí. Respondam assim com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. E. Responder na plataforma? Oi? Para responder na plataforma? Isso mesmo. Isso mesmo. Tem esse maisinho aqui na ponta, tá vendo? Esse rosinha. Daí você aperta aí, dá pra comentar. Ó, tô vendo que tem gente comentando aqui já. Olha só, legal. Legal. Se alguém tiver dificuldade em usar a plataforma, pode mandar no chat também, sem problemas. Ou então abrir o microfone e falar. Eu posso falar porque eu tô com preguiça de escrever na plataforma. Vai lá. Para mim,
normal, ou ser normal ou anormal, a definição desses, ele é uma questão sociável, é uma questão social, ou seja, a normalidade ela se encaixa dentro das rotulações em que a sociedade faz em tal tese. Isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos e vem moldando. Se você não segue uma tal tese ou se você não segue uma tal padrão definida pela sociedade, e quando eu digo sociedade, eu me refiro a diversos grupos. Não que, tipo, ser normal seja somente, você tem que ser isso, isso, isso. Não, você pode ser normal em tal grupo ou tal outro grupo. Mas ser anormal é você ter o seu próprio estilo, você não seguir o estilo de ninguém e ter em base somente as suas ideias. Interessante, interessante. Muito bom. Legal, hein? Ó, tem já várias respostas aqui. Ser normal é ser vivo, mas com várias diferenças. Se encaixar na sociedade. Eu considero normal algo padronizado, se adequar às expectativas sociais, aos padrões, estar enquadrado de determinada maneira no padrão comum que a sociedade majoritariamente, entre aspas, decidiu. Ser o que a sociedade espera, estar dentro dos padrões da sociedade. Estar dentro dos padrões estabelecidos pela sociedade. Olha só, muito bom, pessoal, muito bom. Interessante, né? Interessante. Mas o que, que você acha? Você acha que a gente precisa da segunda pergunta já? Ainda? Eu acho que a gente manda a segunda e a gente discute um pouquinho as duas. Tá bom. Então já lança a segunda aí, por link para nós. Mas vamos ver aí o que vocês vão responder nessa segunda. Quero ver. Agora, vocês responderam o que, que é ser normal, né? Então, o que, que é ser não normal ou anormal? E aí, o que, que vocês pensam sobre isso? Como eu havia dizendo, ser anormal é você não se basear nas rotulações, nas teses desenvolvidas pelas pessoas. Você aderir ao seu próprio conhecimento, você aderir ao seu próprio eu. Você não seguir nenhum padrão de alguma sociedade, tanto culturalmente falando como politicamente, mas você ser algo totalmente diferente do que é visto nos grupos sociais que temos até hoje. Uhum, uhum. Muito interessante, gente. Que legal, que legal. Olha só, colocaram como anormal ser você mesmo, ser autêntico, ser fora da curva da sociedade. Hum, interessante, interessante. Mas, ó, muito. Parece que respondeu não ser normal tá sendo mais difícil, não sei, tô com essa impressão. É, verdade, o pessoal tá demorando um pouquinho mais, hein? Fugir dos padrões sociais, buscar uma autenticidade fora dos padrões estabelecidos pela sociedade, ser fora da curva da sociedade. Hum, interessante, interessante. Ó, tem mais duas pessoas ainda editando, vamos esperar elas. Aí a gente já discute um pouquinho sobre essas respostas, hein, gente? Legal, legal. Enquanto isso, eu vou deixar para vocês a. Tirem aqui. Ó, gente,
Aparentemente, pela minha plataforma aqui, pela minha tecnologia avançada, parece que não estou mais digitando, tá? Mas se vocês quiserem, podem mandar, não tem problema demorar um pouquinho mais, a gente espera também, tá? Mas, gente, eu acho que é bem interessante todas as coisas que vocês trouxeram, todas as coisas que foram faladas. E eu acho que algumas palavras me saltam aos olhos, assim, né? Então, tanto na fala do Savon, quanto também aqui nas respostas, né? Então, uma palavra que me salta muita atenção é padrão, né? Padrão que a sociedade criou, né? Padrões estabelecidos pela sociedade. Se o que a sociedade espera, né? Algo padronizado, né? E eu acho que vocês captaram bem um pouco da ideia, da proposta do curso também, da gente poder pensar realmente o que é esse normal, que a gente sempre está no nosso dia a dia, está no nosso vocabulário, a gente fala, isso aí é normal. E às vezes uma palavrinha tão simples, a gente não para respirar um pouco e pensar o que isso significa, né? Quer comentar alguma coisinha, Joyce? Eu queria comentar sobre o que o Andrew falou, porque teve uma coisa na fala dele que me chamou muita atenção, que eu achei muito legal, foi como ele disse dessa coisa do desenvolvimento e de uma certa mudança do que é esse normal e o que é esse normal com o passar do tempo, né? Então, essa ideia de que não é uma coisa estática, mas uma coisa que se modifica, que se constrói, que tem uma temporalidade, que tem uma história aí, né? Eu acho que isso é bem interessante para a gente pensar como a gente deve olhar para essas outras áreas do conhecimento e como tudo está muito integrado. Às vezes, para a gente refletir sobre uma palavra que a gente usa no dia a dia, às vezes, e que parece simples, mas que traz consigo vários significados, várias ideias. Enfim, achei isso muito interessante. E também me lembrou muito a noção de discurso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aí. Eu achei isso muito legal. Legal. E eu acho que eu também trouxe um pouco dessas palavras, assim, né? Porque a gente fala de padrões, a gente fala dessas regras que são determinadas pela sociedade. E aí a Joyce vai lançar a terceira pergunta para a gente, assim, que é, ok, esses padrões estão impostos pela sociedade. Sim, sempre que quiserem comentar, se quiserem levantar a mão também, fiquem à vontade. Mas esses padrões que são impostos para a gente na sociedade, esses padrões que são criados na sociedade, é, é, alguém colocou aqui, né, de uma sociedade que a sociedade majoritariamente decidiu. Mas ok, e de onde que surgem esses padrões? Quais são os critérios para definir a normalidade e a anormalidade? Né, como se coloca no que é normal e o que é normal para você, o que é anormal para vocês, né? Aí, boa, já mandou o link, já tem o pessoal aqui respondendo. Legal, legal. O pessoal que chegou um pouquinho depois, a gente está fazendo uma primeira dinâmica, assim, uma primeira conversa com essas perguntinhas. Mas se vocês tiverem dificuldade de acessar a plataforma, é só mandar aqui no chat também, ou falar, enfim, fiquem à vontade. Me corrijam se eu estiver errado na certa palavra que eu iria dizer, mas eu acredito que os critérios, né, o surgimento desses padrões que as pessoas disseram é uma questão etnocentrista, é uma questão de etnia, mas quando eu digo etnia, eu englobo tanto a cultura, a política, a religião, que sim, religião define também. Temos influência das religiões no nosso cotidiano. Ou seja, é uma questão já de tempos. Claro que esses padrões, eles têm uma temporalidade, eles mudam de acordo com os séculos. Só, só nós analisamos a questão da sexualidade, por exemplo, que também é um fator, claro que hoje em dia está mudando, mas é uma questão ainda, um tema até um pouco pesado para certas pessoas,
mentes fechadas, sendo direto, e esses padrões, eles surgiram aos olhos da sociedade, ou seja, as pessoas é como o bebê, nós analisamos e nós definimos. Ah, um ser ele faz isso porque ou é um ato instinto ou é um ato cultural, ou seja, varia esses padrões variam, ou seja, é uma ação pré-estabelecida em que as pessoas avaliam se muitas pessoas fazem isso ou poucas pessoas fazem isso. Ou seja, quando tem envolvendo muitas ações humanas, as pessoas rotulam como algo normal, porque engloba uma variedade, uma quantidade de sujeitos abundante. Então, se muitas pessoas fazem isso de certa forma é normal. Agora, se poucas pessoas fazem isso, um determinado grupo, ele, um determinado grupo começa a fazer alguma coisa diferente, de natureza o ser humano tem medo do desconhecido, então eles definem isso como anormal. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho também. Eu li um livro, não sei se tem muito a ver com isso, mas chama assim, Tão Ontem. E nesse livro eles comentam sobre. É relacionado à moda, mas trazendo para o contexto daqui, eles comentam sobre algo dos inovadores, que seriam os inovadores, alguém que faz algo pela primeira vez e que normalmente é visto como algo diferente, é visto como anormal. E aí tem as outras pessoas que faz isso se tornar algo diferente e bom. Então, os inovadores, eles são vistos geralmente como pessoas estranhas que não se encaixam. E as outras pessoas que veem isso como algo bom podem transformar em algo, como se diz, influenciável ou não. Então, eu acho que algo anormal, geralmente, é algo que poucas pessoas fazem, que realmente foge do padrão, né? Eu concordo com o que o Angel disse, é isso? Com o que ele disse, eu concordo bastante. Legal, gente. Mais alguém? Boa. Então eu vou dar uma lida aqui também nos que surgiram. Fatos sociais e culturais podem estar relacionados à normalidade e à anormalidade aos cidadãos que estão dentro da sociedade, pois para se adequar aos critérios estabelecidos dentro de uma determinada sociedade, o indivíduo precisa estar envolvido em muitos aspectos para não ceder ao anormalismo. Os critérios de normalidade e anormalidade vão se adaptando com o passar dos anos e evolução das sociedades. É normal que aquele que é considerado mais comum, o que se adapta mais à sociedade. Já a anormalidade seria o que fugiria desse comum, sendo diferente do que estabelecido como comum. E o último, vixe, as perguntas vão ficando mais difíceis a cada link mandado. E não é para ficar com carinha triste, não, é para ficar com carinha feliz. Tá, a gente tá trazendo uns desafios aqui mesmo para poder, né, engrenar assim a cabeça. Sei que alguns de vocês já devem ter passado um dia longo aí, mas vamos lá que é para pensar mesmo, para poder refletir sobre essas questões. E aí, gente, mais alguém quer falar? Alguém quer comentar aqui no microfone também, se quiser? Tô vendo que tem gente digitando. Joyce, tem algum comentário que queira fazer de início? Não, eu queria primeiro comentar assim que não se preocupa que as perguntas estão ficando difíceis também, que a ideia a gente vai tentar conversar sobre essas perguntas no decorrer do curso, então é mais um esquenta assim para a gente pensar um pouco sobre isso. E eu queria comentar uma questão que a Beatriz trouxe que me chamou muita atenção, que ela falou assim, ver como algo bom, né? Eu acho que isso é muito interessante para o debate, assim, a normalidade, a anormalidade são vistas como coisas boas, como coisas ruins, porque tem esse critério, um certo valor nisso, né, de colocar uma coisa como boa, uma coisa como ruim. Então, eu achei isso muito interessante e também achei muito legal terem falado desse, assim, da religião, da política e tudo mais. A gente vai ver
assim, durante todo o curso, mas acho que especialmente na última aula a gente vai trazer um pouco melhor sobre essa questão da própria religião, da política e questões assim bem importantes para a gente pensar aí nessa questão da normalidade e na normalidade. E a sexualidade é um ótimo exemplo para isso. A gente não vai se aprofundar tanto, mas a gente pode passar uns materiais para quem se interessar sobre isso. Mas é um exemplo muito interessante para a gente discutir essas questões. Muito bom. E eu acho bem legal também que vocês trazem essa coisa de, tipo, muitas pessoas ou poucas pessoas, né? E é visto como o normal, né? Mas aí eu vou levantar uma problematização aqui, né? Se a gente for parar para pensar assim, na época da escravidão, por exemplo, né? Havia uma maioria de negros. E talvez o normal poderia ser problematizado nesse sentido, né? Então, será que é uma questão só quantitativa? Será que é só uma questão numérica mesmo, em que muitas pessoas fazem? Ou será que tem algo por trás disso? Né? Chegou aqui mais um, e pelo que eu vi, o pessoal já parou de escrever. O próprio ser humano é quem define o que é normalidade e anormalidade. Os critérios para definir são pessoas com diferentes pensamentos relacionados a isso, que acabam criando característica do que é normal ou não. Interessante. Interessante que você falou de diferentes pensamentos relacionados a isso. A gente vai conversar um pouquinho disso quando a gente for abordar o que a Joyce falou dos discursos, né? Ser normal não é necessariamente uma coisa boa. Olha só, olha só, olha só. Muito bom, muito bom. Bom, gente, antes da... Concordo. Nossa, eu adorei essa plataforma, de verdade. Dá pra curtir, dá pra comentar. Dá pra curtir? Eu acho que dá, né? Enfim. Mas eu adorei essa plataforma, gente. Ai, acho que é o máximo. Mas justamente por isso, eu acho que vocês estão captando um pouco da mensagem, do que vai ser o curso, do que a gente vai debater. E justamente por isso a gente quer agora que vocês construam o resto do curso com a gente, para que a gente possa pensar juntos, né, em como que a gente vai conduzir esse curso e tal. E aí eu queria ouvir de vocês, que a Joyce vai mandar o próximo link aqui, quais são frases que vocês já escutaram, assim, na vida de vocês, que fala sobre o que é esse normal? Então, se você escutou, tal coisa é muito normal, né? Tal coisa, ou até mesmo, eu não coloquei aqui, mas anormal, né? Isso aí é muito normal, isso aí é, sei lá, uma aberração, é maluco, sabe? Coisas que vocês já escutaram nesse sentido, assim, queria ver o que vocês têm aí, porque daí a gente pode, né, junto com vocês, construir o resto do curso, porque é isso que a gente está aqui, para isso que a gente está aqui hoje. Certinho? Lança a bala, Andrew. Eu tenho dois exemplos. Um eu pensei com dedicação e o outro é algo que eu já ouvi. Que o primeiro que eu mais ouvi é tipo quando você vai numa feira, por exemplo, e você vai pegar algum alimento e fala, cara, essa maçã aqui tá normal, tá boa. Aí ele pega e coloca, né? E a segunda é a que eu pensei, né, que o crime de pedofilia é absolutamente anormal, dizendo de maneira educada, assim. Alguém mais? Ser de outra sexualidade, quem disse isso era hétero. Estávamos falando sobre LGBTQIA+, dizendo que LGBTQIA+, era anormal. Né? Legal. Anormal. Não querer casar, não querer ter filhos, não querer seguir nenhuma religião, não querer arrumar um emprego convencional. Olha aqui, uma palavra interessante, hein? Convencional. Convencional. A gente vai abordar um pouco dessa palavra aí no decorrer do curso. Como assim você não quer ter filhos? É normal os mais velhos serem homofóbicos por conta da época em que vivem. Particularmente, acredito ser comum
normal não. Olha aí, uma diferenciação muito importante, interessante. Você precisa ser social para ser normal. Não. Comentário aqui, nossa, já ouvi muito isso. Sim, sim. Interessante esse do comum, porque aí de novo a gente entra naquela questão, né? Será que é só quantitativo? Ou será que não? Enfim. Olha só, um ótimo exemplo também. Você precisa se depilar para se encaixar. Um ótimo exemplo também do que é considerado normal, né? Bom, tô vendo que aqui tá fervendo aqui em cima, ó. Ó, legal. Um outro comentário é que achei importante, assim como apareceu essa questão da comunidade LGBTQIA+, e eu acho que a própria questão da depilação também remete a uma questão de gênero, de certa forma, que eu acho que a gente começa também a pensar, né? Será que todas as pessoas, elas escutam o que é normal, o que é anormal, de diferentes formas, assim? Será que tem grupos sociais que escutam mais certas coisas em relação a outros? Então, coloca um quem nessa pergunta, né? Quem escuta essas coisas? Quem escuta mais? Quem escuta menos? Olha lá, um outro exemplo. Por que você não alisa o cabelo? E eu achei muito legal, justamente isso que a Joyce falou, que vocês falaram muito a palavra grupo, né? E a gente vai abordar isso na terceira aula também, bastante, a gente vai conversar sobre isso, mas acho que talvez até mais do que quem, né? São quais são esses discursos que são propagados sobre a normalidade, a normalidade, quais são esses discursos que constroem, né, essas ideias muitas vezes preconcebidas, né? Olha só, tem até fonte diferente nesse. Gente, normal, seguir padrões que a sociedade impõe sobre nós. Anormal, não querer seguir esses padrões. Acho que aqui se encaixa bem a questão de ser, entre aspas, de que ser, entre aspas, normal não é necessariamente bom ou ruim. Macumba é coisa do diabo. Isso está muito enraizado nas pessoas que têm, entre aspas, medo e são preconceituosas, mas é algo, entre aspas, normal de escutar. Realmente. E o que casa muito com o que falaram aqui, né, que a Joyce comentou, da religião, dos grupos sociais que estão envolvidos nisso, por que, que a macumba é coisa do diabo, né? A qual religião, ou usando o termo aqui do Andrew, qual etnia isso é relacionado, né? Qual que é o vínculo que está sendo estabelecido? Qual que é a ideia que está sendo, que tem por trás de uma simples frase como macumba é coisa do diabo, né? Eu acho que aqui vocês já vão percebendo um pouco. Quer comentar uma coisa, Joyce? Desculpa. Não? E aqui vocês já vão percebendo um pouco do caminho que está sendo traçado. Acho que vocês já estão traçando um pouco desse caminho, com base nos comentários que vocês estão trazendo, um pouco do que a gente vai falar nesse curso e o como que e por que e como que a psicologia ela pode contribuir para a gente pensar nessas questões, né? Pensar nessas questões que vocês já muito bem levantaram, já muito bem trouxeram. Olha só, racismo não existe no Brasil. Tem gente que acredita nisso ainda, né? O lugar de mulher é na cozinha. Gente, muito bons exemplos, muito bons. Ótimo, tem pessoas escrevendo ainda. Vamos esperar, vamos esperar. Olha só, Padlet cheio, galera. Maravilha, maravilha.
Nos cultos e missas adoram falar de amor, mas a macumba eles dizem que chuta. Que amor é esse? Prefiro ter filho bandido do que gay. Já escutei da minha família. Sim. Infelizmente, é uma realidade. Na minha família também, eu já escutei. Se você quer passar fome, vai virar artista. Então, gente, mas é isso. Acho que já tá dando. Já deu um tempinho aqui pra gente. Podem continuar escrevendo, o Padlet vai continuar disponível aqui. Mas justamente, eu acho que tudo isso que vocês escreveram, tudo isso que vocês colocaram, está muito envolvido nesses discursos que estão na nossa sociedade, nesses discursos que estão sendo propagados, né? Mas acaba que esses discursos atravessam a gente, né? De uma forma em que a gente é afetado por essas coisas. Por exemplo, essas falas, as pessoas inseridas nesses grupos são afetadas por isso. Então, para a gente fechar esse bloco, para a gente fechar esse bloco de interação, a gente passar um pouco para conversar um pouco sobre esses assuntos mais de forma assim conceitual mesmo, a Joyce vai mandar uma última pergunta aqui para a gente, que é justamente, bom, tá, por que então ser normal? Qual que é, sei lá, por que as pessoas tentam se encaixar normal? Por que as pessoas buscam muitas vezes entrar nesses padrões que vocês falaram, né? Por que as pessoas buscam essa normalidade? Quero ver o que vocês vão comentar. Medo do julgamento, não ser julgado. Interessante. Vai na paz, tranquilo. Acho que consegui algumas coisas também, né? Porque você perde muita coisa por você ser diferente. Quando eu estudava, há uns 3 anos atrás, tinha um menino na minha sala que ele não conversava com ninguém, não tinha amigos, porque ele tinha autismo e tudo mais, então, tipo, ele era diferente, né? E daí a gente começou a conversar e, tipo, gente, tipo, é uma pessoa, tipo, normal, né? Tipo, não é diferente, assim. Então, tipo, algumas pessoas perdem muita coisa por ser, tipo, ser considerado assim, diferente. E também tem a questão do julgamento também, né? Que muitas pessoas têm medo. E acaba, tipo, guardando coisas pra elas tipo, por muitos anos, até morrer mesmo. Nossa, Flora, você trouxe um ponto muito interessante, né? Essa questão das oportunidades fala muito também sobre o modo de sociedade que a gente está vivendo agora, né? Muitas pessoas, justamente, muito parecido com a situação que você descreveu, perdem oportunidades de emprego por justamente não se encaixar em um certo padrão de normal, né, que é construído, por não se encaixar em esse padrão socialmente construído que as pessoas falaram que é o normal, né, que é o certinho, que é o melhor para uma empresa, por exemplo, assim, né? E muito gira em torno dessa necessidade de pensar, não, produção, né? A pessoa tem que ser normal para conseguir produzir melhor. A pessoa precisa ser normal para conseguir fazer vendas melhor, né? Quer comentar alguma coisa, Joyce? Ou ler aqui, que eu já estou lendo vários. Não, pode ir, Andrew, e depois eu comento. Tranquilo. Bem, para mim ser normal é uma questão, como você mesmo disse, André, é uma questão estética, né? Ou seja, nós avaliamos também pela beleza, né? Essa questão de ser normal. Quem tem cabelo grande ou quem tem cabelo longo, essa forma, a gente, nós próprios, a própria sociedade em si, quando ela se trata de uma questão normal, ela se julga se ela encaixa em tal padrão. É aquela famosa questão de a loira dos olhos claros, a loira dos olhos azuis. E isso gera até também, abordando aqui, que é a questão de ser normal, é algo pesado até, quando se trata de saúde mental, né? O que já é próprio dito na psicologia. Ser normal muitas vezes traz consequências, porque nós nós somos sujeitos
a realizar, a determinar ações em que sacrifica a nossa saúde mental. Sacrifica, ou seja, a gente faz coisas opostas ao que a gente quer por uma simples coisa, por medo de ser julgado. Ou seja, essa questão de ser normal é uma questão também abordando a questão social e a questão da saúde mental. Ou seja, quando dizemos ser normal, muitas vezes a pessoa quer apenas se expressar porque passa problemas em casa e ela quer apenas conversar com alguém, mas para conversar com alguém, ela tem que estar em algum grupo, em algum grupo que aceite ela. E para isso, como eu falei, muitas vezes faz coisas em que sacrifica a própria saúde. E ou então, quando a pessoa ela quer se desenvolver socialmente falando, como uma válvula de escape para tantos problemas ou até mesmo traumas que ela tem. Bom, muito interessante esses pontos. Eu, assim, eu acho que o Angel já tocou num ponto e que é muito importante até para o curso, assim, né? Eu acho que já chegou no ponto de pensar, por que a gente está estudando isso, né? Acho que às vezes a gente espera certas coisas da psicologia e daí a gente vem aqui e começa a falar, não, determinações sociais e não sei o quê, e normal e anormal e tudo mais. E isso tem total a ver com esse debate aí da saúde mental, é isso, assim, da saúde mental. Até apareceu no comentário, né? Porque teoricamente dói menos. Essa coisa da dor, essa coisa da exclusão social, essa coisa do julgamento, que são questões que a gente vai enfrentando durante a nossa vida, digamos assim, a gente vai passando, e que nos afetam e afetam as nossas vivências de alguma forma, né? Então, eu achei isso muito interessante. Também a questão das oportunidades, né? Porque eu acho que acho que a gente tem que pensar sobre o que será que determina isso, né? Essa questão de, por exemplo, para conseguir um emprego, eu tenho que ser de uma determinada forma, aparecer de uma determinada forma, que é considerada mais normal, mas dentro de um padrão, se não perco essa oportunidade, e é uma oportunidade, e assim, isso, minha vida depende disso, né? Se a gente não tem um emprego, se a gente não tem dinheiro, tudo fica muito complicado, né? Para a gente fazer qualquer coisa. A gente precisa do dinheiro para as coisas mais básicas da nossa vida, por conta da forma pela qual a nossa sociedade é organizada, né? Então, eu acho que também fica, vai aparecendo assim nesse porquê essas questões sociais, assim, de como existem determinações para isso. Maravilha. Nossa. Esse debate está muito rico, gente. Eu vou só ler alguns outros comentários aqui. Ser aceito dentro da sociedade, oportunidades sempre são mais ofertadas às pessoas normais, justamente essa questão das oportunidades. Para serem aceitas por um grupo de pessoas, ser aceito em um determinado grupo, medo de enfrentar pressão social. Podemos ver exemplos de pessoas LGBT que não se assumem por medo de morrer, ser expulso de casa e agressão. Medo de julgamento, porque teoricamente dói menos. Às vezes as pessoas pagam esse preço de tentar ser normal para ficarem vivas. Justamente. Bom, gente, esse debate está muito rico, assim, eu acho que a gente já pincelou um pouco, muito do que a gente vai falar sobre, no decorrer do curso também. Eu acho que está muito interessante. E eu acho que vocês tocaram num ponto, assim, e que acabou surgindo, né, e que já era de se imaginar que surgisse, justamente o que é um discurso, né? Que esse é o primeiro termo que a gente vai usar bastante no decorrer do nosso curso, justamente porque a gente teve um teórico chamado Michel Foucault, não sei se vocês conhecem, mas a Joyce vai deixar escrito o nome dele no chat aqui, e que ele comentava sobre esses discursos que são construídos na nossa sociedade,
Esses discursos que são falados e proferidos por pessoas, seja em falas, seja em ações, seja em atos simbólicos, e que eles atravessam o ser humano. Então imagina como se tivesse uma pessoinha e tivessem várias linhas que atravessam essa pessoa assim. E da mesma forma, o Michel Foucault vai dizer que esses discursos atravessam todos os indivíduos que vivem em uma sociedade. Né? Então, por exemplo, eu vou até botar aqui de volta, né, frases sobre o que é normal. Ai, caramba. Frases escutadas sobre o que é normal, né? Ah, prefiro ter filho bandido do que gay. Ah, gay se beijando na TV, isso é normal. A gente escuta essas coisas e a gente escuta esses discursos e a gente é afetado por esses discursos, né? Então, os exemplos que surgiram aqui, para você ser bonito, você precisa ser magro, né? E eu acho que muitas vezes, assim, na nossa sociedade, alguns desses discursos são naturalizados, são ahistoricizados, eles não têm uma perspectiva histórica para analisar o que esse discurso tem por trás. Né? Então, igual aquilo que a gente falou da macumba. Por trás dessa frase, tem muito mais coisa, tem história, tem como que foi construído esse padrão, né, como vocês falaram, como o Andrew falou aqui, foi construído ao longo do tempo. E muitas vezes eles são historicizados. Essa parte histórica é tirada deles. E a gente toma como se fosse natural. Né? E eu acho que isso também se aplica muito sobre o que a gente considera como normal. Né? O que a gente considera como normal foi uma coisa construída também. Ao longo do tempo, ela foi feita através desses discursos e foi construída dessa forma. Né? Então, nessas aulas que a gente vai entrar agora, a gente vai ver diferentes formas de, justamente, convenções, né, e de construções que fazem parte que esse discurso seja forte no nosso cotidiano. Que a gente busque por essa padronização, como que esses discursos são construídos de forma que a gente busque se encaixar nessa normalidade, por exemplo, e a gente espera que as nossas aulas possam trazer alguns elementos, né, que a psicologia traz para que vocês possam pensar melhor sobre essas questões, para que vocês possam historicizar essas questões, para que vocês possam desnaturalizar essas questões, né? E para a gente poder ter mais elementos para poder pensar e construir nesse espaço juntos. Certinho? Gente, passando aqui então, justamente como a gente está em um curso de psicologia, né? Eu vou até beber uma água para mostrar quebra de sessão. Então a gente vai entrar num outro momento agora, né? Justamente por a gente estar num curso de psicologia, né? Eu acho que para inaugurar, depois desse debate riquíssimo, para inaugurar o nosso curso, é interessante falar um pouco sobre o campo da psicologia. Então tá, nossa, tá mexendo. Então tá, a gente fala sobre a psicologia, a gente comenta sobre essas questões, psicologia isso, psicologia aquilo, mas assim como os discursos têm que ser historicamente contados, a gente acredita que o campo da psicologia também possa trazer um pouco do contexto histórico, né? De onde que surgiu a psicologia, de onde que veio a psicologia, justamente para a gente não cair nessa naturalização do que é psicologia. Bom, gente, então agora nas próximas partes eu vou falar um pouco do contexto histórico, e esse contexto histórico não precisa memorizar nem nada, é mais um pouco mais a título de curiosidade, vocês não precisam anotar e decorar esses nomes, é mais para a gente poder fazer essa progressão também um pouco histórica, né? Então, ela vai surgir. Aí quando for para anotar os conceitos, pra vocês se inscrever assim, vocês têm que grifar esses conceitos, eu vou falar para vocês, tá? Bom, enfim, a psicologia, ela surge como ciência no fim, mais ou menos, do século XIX, em torno de 1879, com esse sujeito aqui simpático, olhando para o lado, o William Wundt, que ele era professor de filosofia. Então, vocês já podem ver, né, que surge de um contexto da filosofia e que ele vai fundar o primeiro laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig. Esse laboratório, ele foi considerado, não, desculpa, o Wundt, ele foi considerado um dos fundadores da psicologia. E ele vai abrir um novo campo de pensamento, que é justamente essa de formular
Como que a mente interage com o corpo? Como que acontece, né? Como que se separa mente e corpo? O que que a mente faz que rege no corpo? E dessa forma ele publicou o livro dele chamado As Leis da Vida Psíquica, que meio que, entre aspas, entre várias aspas, inaugurou o campo da psicologia dentro da ciência, né? A partir de então, muitas teorias foram surgindo, porque o Wundt falava de uma certa teoria em que ele explicava que a mente é separada do corpo, e aí tem uma conexão da mente e do corpo que eles se conversam, né? Mas essa foi a teoria dele. Outras teorias foram formuladas, o William James, por exemplo, ele foi considerado, junto com o Wilhelm Wundt, outro pioneiro na psicologia, né? Ele, logo em seguida que o Wundt publicou As Leis da Vida Psíquica, ele também já formulou essa teoria pensando em um movimento mais dialético entre corpo e mente, em que o corpo e mente estavam se conversando o tempo todo como se fosse uma via de mão dupla, né? E só para vocês terem uma noção, né, assim, outros autores, eles puxaram um pouco mais para a biologia, pensando, tipo, como que a questão evolutiva pode ser imprescindível para pensar no comportamento humano, e aí se surge, por exemplo, a área da etologia, né, que fala um pouco das 4 questões de Tinbergen. Autores que focavam no comportamento humano, em descrever como que esses fenômenos aconteciam, com fenômenos observáveis, né, então surge o behaviorismo, e depois, mais tarde, esse behaviorismo, ele é formulado um pouco melhor pelo behaviorismo radical do Skinner. Autores que colocam, por exemplo, a concepção de inconsciente como central para pensar no ser humano, e aí surge, por exemplo, a psicanálise freudiana, né? Aí só, antes de passar para a Jamile, eu vou colocar aqui rapidaço um vídeo aqui que a minha sala fez para mostrar um pouco né, dessa diversidade de autores e, enfim, vocês vão entender. Muito bom, né, time? Minha sala é muito criativa, muito bom, muito bom. Jamile, pode perguntar, diga. Ela mandou aqui no chat que foi sem querer. Ah, tá, sem problema. Gente, se vocês quiserem levantar. Muito bom, né? Só para fazer Oi? um comentário, assim, a gente tá falando desses monte de nome, essas coisas assim da história e tudo mais, justamente para mostrar como isso não vem do nada, né? Pensem assim, nem todos esses autores eles são contemporâneos, ou seja, nem todos eles se falaram, se conversaram. Mas imaginem como se fossem vários grupos assim que foram estudando questões, foram debatendo, foram repensando. Então eles imaginavam o ser humano e a mente e o comportamento de um jeito, mas aí eles debatiam, conversavam e depois pensavam de um outro jeito. Isso deixa mais claro para a gente como isso é construído, como isso vai mudando. Para a ideia de trazer esse monte de nome é para mostrar um pouco isso, assim, para ficar mais exemplificado, mais claro o quanto isso vai mudando com o passar do tempo e como não surge do nada, né? Como não é natural. Maravilha, maravilha. Nossa, eu perdi aqui. Tá. Gente, agora, passado um pouco esse retrospecto histórico, justamente para poder trazer um pouco dessa mensagem, né, que Joyce acabou de citar, a gente vai entrar um pouquinho mais em termos mais de conceitos, tem alguns conceitos-chave. Então, quando eu falar, tipo, campo da psicologia, aí vocês anotam, porque é um conceito um pouco importante para a gente conseguir entender, se situar, o que significa esse campo da psicologia, né? Porque, como a Joyce falou, ele é muito amplo. Você pode estudar desde comportamento de animal até, tipo, grupos grandes, como sociedades, assim, né? Então, se você for pegar, por exemplo, o Reich, ele foi um psicanalista que estudou como que se comportava a sociedade fascista, né? E justamente para ficar um pouco mais fácil no decorrer do curso de identificar essas coisas, a gente separou aqui um diagramazinho para poder entender o que são as áreas da psicologia, né?
Então, essas bolinhas aqui que estão mostradas no desenho são as áreas, e a gente pode pensar na psicologia como esse grande campo que envolve essas áreas da psicologia, né? Elas não são coisas separadinhas em caixinhas, como está no desenho, assim, mas elas foram divididas no decorrer do tempo, assim, para poder facilitar um pouco, mais ou menos por qual coisa eles estudam, né? Então, vocês podem ver a psicologia clínica aqui, por exemplo, né? Vai ser aquela área que vai pensar na intervenção terapêutica, que vai ter aquela conversa com o paciente, que vai ter toda essa parte clínica mesmo da psicologia, né? Bom, enfim, dentro de cada uma dessas áreas, tem diferentes formas de explicar os fenômenos, ou, para usar o termo que é mais usado, diferentes abordagens ou orientações. E, Joyce, eu esqueci de colocar nos slides, você pode colocar esses 3 termos, campo, áreas e abordagens / orientações, por favor? Que esses são conceitos chaves para a gente poder entender justamente isso, né? Então, retomando esse exemplo da psicologia clínica, que eu acabei de falar, né? Ela pode ser tanto da psicanálise quanto de uma abordagem mais comportamental, assim, né? Então, ou vai olhar um pouco mais para o inconsciente, ou vai ver os comportamentos que a pessoa está tendo, né? Então, modos diferentes de ver a mesma coisa, né? Para ficar bem claro assim, ó. Licença, eu tenho uma pergunta. A acupuntura, eu acho que é assim que se fala, também entraria nisso? Então, a acupuntura é uma intervenção terapêutica, mas não psicológica, né? Porque a psicológica, ela vai falar mais sobre essas questões que envolvem a psique humana, né? E a acupuntura é uma técnica física de terapia, né? Então, não entraria muito nesse sentido. Então, nem tudo que é terapêutico é psicológico, certo? Faz sentido? Entendi. Maravilha. Para deixar mais claro, assim, o que eu quero dizer, eu vou, tipo, trazer um exemplo bem bobo aqui, ó. Tipo, eu tenho um cubo mágico aqui, né? Então, o que são essas diferentes abordagens ou orientações que a gente vai se deparar para, muitas vezes, o mesmo objeto de estudo? Então, a gente pode pensar nesse cubo mágico como um objeto para pensar uma resolução de problemas, então que eu vou ter que ver aqui como que eu vou resolver esse problema das cores coloridas aqui, como que eu vou transformar ele num cubo em uma solução, ou a gente pode descrever como se fosse uma outra abordagem. É um conjunto de peças de plástico que formam um objeto cúbico de 5 por 5 por 5, né, com etiquetas coloridas. Então, para uma mesma área, podem haver diferentes abordagens de como pode ser explicada essas áreas, né? Então, os diferentes pensadores que eu falei antes, né, eles vão criar essas diferentes abordagens, essas diferentes maneiras de se enxergar essas áreas, mas sabendo que, tipo, quando uma pessoa está numa área, não é que ela vai estar naquela área e ela vai só estudar aquela área. Não, tem várias intersecções, então por isso que eu fiz esse diagrama maluco aqui, para entender que tem diferentes abordagens, para explicar diferentes áreas da psicologia, para que justamente porque a gente divide em caixinhas assim, mas no final é tudo muito, muito, muito encaixadinho, né? Então não tem tanto essa separação metódica das áreas assim, com quem é do desenvolvimento nunca vai ver psicologia escolar, sabe? Ou nunca vai ver psicologia clínica. Não é bem assim, né? Bom, então, gente, estou soltando várias coisas aqui, só para dar uma recapitulada, então, né? Tem o campo da psicologia, que é aquele grandão que eu falei. Dentro desse campo, tem várias áreas e que podem ser explicadas por diferentes abordagens, né? Que são, como a Joyce falou, construídas por diferentes autores no decorrer do tempo, que são faladas e construídas nesse sentido, certo? Joyce, você tem algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Se alguém quiser perguntar, eu vou tirar essa pausa para a gente respirar, para tirar dúvida. Gente, bebam água, já passou 1 hora de aula, tá bom? Bebam água. E eu preciso também. Bom, certinho, pessoal? Alguma dúvida que ficou? Alguma coisa? Podem seguir o exemplo da Flora também, se tiverem uma dúvida, pode abrir o microfone, pode falar aqui com a gente, certinho? Bom, e gente, dada essa primeira apresentação do campo da psicologia, se vocês conseguirem entender um pouquinho essa questão de campo, área, eu vou até voltar no slide anterior aqui, né? Se
se vocês conseguirem entender um pouco desse negócio de campo, de área, o que a gente vai fazer agora é que hoje a gente vai abordar um pouquinho de uma dessas áreas da psicologia, né? A gente vai abordar a área da psicologia social, que está justamente aqui no canto esquerdo, né? E a gente vai trazer dois conceitos para a gente poder também ir fechando um pouco da nossa aula também, porque já passou bastante tempo aqui nessa primeira parte. Então, imagino que vocês já estão, né? Não estão animados, mas vamos lá, vamos lá. Seguinte, o que é, assim como a gente fez com a psicologia como um todo, né? É importante a gente fazer com a área da psicologia social também. Entender que essa área específica dentro do campo da psicologia, ela também tem o seu contexto de surgimento, também tem quem falou sobre essa área, quem formulou sobre essa área, autores que formularam sobre essa aula, sobre essa área. Então, agora a gente vai falar rapidamente um pouco sobre esse contexto da psicologia social, né? Então, ela surge inicialmente como uma disciplina de fronteira, né? Justamente porque a psicologia, na época do surgimento da psicologia social, estava muito pensando nessas questões do indivíduo, da mente, em como que a mente interage com o indivíduo, e a sociologia estava mais voltada para pensar nas questões, como que a sociedade se movimenta, e tudo que vocês estudaram na aula de sociologia, certo? Por vezes, quando a gente, assim, bate o olho nessa imagem, assim, parece até um pouco contraditório, assim, né? Tipo, a gente pensa, nossa, vai pensar em psicologia, e que, tipo, assim, no senso comum, né? Tipo, você vai ter que pensar na cabeça, tem que pensar na mente. E as ciências sociais juntos, né? Que justamente as ciências sociais que pensariam nesses aspectos mais amplos, né? Mas justamente por entender que esses problemas, que alguns problemas ficam no meio disso, é que a psicologia social surge, para tentar entender questões que são difíceis de se considerar só pelo lado do indivíduo, né, de pensar naquele sujeito, aquela pessoa e como que ela lida com essas coisas, ou só pelo lado da sociedade, de pensar, como que a sociedade se movimenta, quais que são as coisas que estão na sociedade. E a psicologia está nesse meinho, né? Para a gente poder entender algumas dessas questões que concernem os dois lados da balança. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se não ficar claro, vocês me avisam que eu dou um outro exemplo, né? Então, por exemplo, a hierarquia de exército, né? Por que as pessoas se submetem a uma hierarquia de exército? Que tenha, você tem que fazer flexão, você tem que fazer as provas, você tem que poder defender, fazer as coisas que são designadas para você, né? Por que as pessoas submetem isso? Tem tanto uma questão social envolvida, né, na valorização dessa instituição que é o Exército, que é uma instituição socialmente criada, mas também não é só isso, né? Não é só a valorização da instituição. Não tem alguma coisa que pode explicar o porquê que a pessoa está submetida a um general que, tipo, grita na cara e pune por qualquer coisa errada que faça? Não tem também, tipo, um certo que pode explicar o que leva o indivíduo a fazer isso? Como que interage essa tensão entre o indivíduo e a sociedade, né? Como que interage o indivíduo frente a um líder, por exemplo? Como que os soldados eles interagem entre si? E como que essa dinâmica social pode explicar algumas coisas, algumas coisas dos fatos que a gente enxerga, né? E esse foi só um exemplo, assim, né? Mas essas questões em que é necessário pensar um pouco mais nessa tensão da interação entre algo que é subjetivo e algo que mexe um pouco com essas interações em escalas sociais maiores, né? Então, outros exemplos do que a psicologia social estuda também, por exemplo, interações de grupo, que não é só, né, o social, então tem também individual, por que a pessoa se insere naquele grupo, tem pressão de grupo, tem conformismo e obediência, que é justamente essa questão da hierarquia do exército, né? Influência social, polarização, normas culturais, papéis sociais, certinho? Bom, antes de eu passar para a próxima parte, eu vi que tem uma duvidazinha aqui no chat.
Pierre Bourdieu tem a ver com a psicologia social, né? Então, Joyce, eu acho que você vai ter que me ajudar nessa, mas se eu não me engano, ele era mais puxado para sociologia mesmo, para pensar nas questões mais amplas, né? Então, se você for pegar, por exemplo, o livro dele, esqueci o nome do livro dele que a gente leu, ele vai pensar em como, por exemplo, as classes dominantes, elas vão lutar para se manter na dominância, né? Como que os mecanismos da sociedade vão fazer com que a dominância dessas pessoas fiquem mais na classe dominante e as classes baixas fiquem mais nas classes baixas, né? Então, se a gente vê um pouco isso, é uma coisa mais ampla, né? Em que está querendo ter uma análise um pouco mais ampla da sociedade, quais são as coisas que regem a sociedade. Vai lá, Joyce. Boa, eu acho que é por aí sim, André. E eu vi aqui que a Esther também comentou que isso lembrou a teoria da consciência coletiva do Durkheim. Eu acho que o interessante, assim, ambos são sociólogos, mas a gente. Eita, levantei minha mão sem querer de novo. Mas a gente também estuda os autores das diferentes áreas. Eu acho que isso é interessante, assim. Então, dentro da psicologia social, existem teóricos que hoje já são consolidados como teóricos da psicologia social, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, vai trazer alguns exemplos, mas isso não significa que esses teóricos não estudem os outros campos. Então, por exemplo, eles vão estudar o Pierre Bourdieu, o Durkheim, o Marx, enfim, autores que são da sociologia, mas que nos ajudam a entender a psicologia social também, justamente porque para entender a psicologia social a gente tem que entender os dois eixos, né? Tanto o lado mais das ciências sociais, quanto do lado mais da psicologia de uma maneira vista como pode dizer, mais subjetiva, digamos assim. Então, eles vão estudar o Skinner, eles vão estudar o Freud, que são aqueles autores que a gente citou antes. Não sei se ficou mais claro, assim, mas acho que é mais ou menos por aí. Gostei bastante da sua fala. Gente, ficou claro? Vocês querem que traga mais algum exemplo? Vocês querem perguntar mais uma coisa? Tudo bem? O que seria essa questão de disciplina de fronteira? Tá, ótima pergunta. Justamente, né, essa questão de meio que no contexto de surgimento da psicologia social, né, eram meio que psicologia e sociologia eram disciplinas separadas, né? Então, sociologia é o pessoal que vai estudar as coisas da sociedade e como que pega Marx, por exemplo, Durkheim, né, que vão pensar como que a sociedade se movimenta e como que são as dinâmicas da sociedade. E a psicologia na época era uma psicologia que vai estar pensando, tá, como que a mente funciona, como que o indivíduo tá percebendo isso, o que ele está sentindo, mais focado no individual, né? E aí, a disciplina de fronteira que eu coloquei aqui é justamente porque ela aparece no meio disso, né? De que ela vai pensar nessas questões, como que o indivíduo interage com essas coisas que acontecem no ambiente dele, com as pessoas que estão ao redor dele, mas também entender que isso está inserido numa dinâmica social e de como que essas coisas se interagem, né? Como que essas coisas se conversam e e qual que é o modo como dá para aliar essas duas coisas para poder pensar em algumas certas questões, né? Eu pensei num outro exemplo aqui de outras áreas que são diferentes e talvez ajudem também a ficar mais claro. Então, por exemplo, quando a gente pensa na biologia e na química, hoje a gente enxerga a biologia e química, são dois cursos, são duas graduações diferentes e tudo mais, mas a gente tem, por exemplo, disciplinas e campos da bioquímica, que vai pensar a biologia e a química juntas, assim, não tem como você separar para você entender certos processos, que são processos bioquímicos, você tem que olhar tanto para a biologia quanto para a química. Então é mais ou menos por aí, sabe? Na época era como se as pessoas estivessem brigando, falando de coisas completamente diferentes, e aí a psicologia social chega e fala: não, peraí, eu acho que a gente tem que se unir um pouco mais, a gente tem que pensar um pouquinho mais junto, e aí vai surgir essa coisa ali no meio. Mas eu acho que, assim,
Então, eu vou passar para a próxima parte, porque eu acho que pode clarear um pouco essas ideias, né? Porque, assim, vocês levantaram a bola para poder cortar, entendeu, gente? Porque quando a gente fala assim, tá, mas Então, o que a psicologia social estuda, né? Eu acho que a gente tem que entender que existem diferentes definições sobre o que a psicologia social deve estudar. Que tem que pensar, então, assim como a Joyce falou, né, que autores diferentes pensaram coisas diferentes, dentro da própria área da psicologia social, tem várias divergências sobre isso, né? Então, vou pegar um exemplo de uma área diferente, tá? Só para vocês entenderem. A gente pode falar, por exemplo, que o Marx estava pensando na sociologia, que a sociologia devia estudar o lado material, né? E o Weber achava que a sociologia devia estudar as instituições sociais, né? Que vocês devem ter visto na sociologia um pouco dessa parte. Assim como na sociologia, a psicologia também tem algumas dessas divergências, né? O que a gente deve estudar? Qual que deve ser o objeto de estudo disso? Então, eu vou trazer aqui uma definição que a gente vai usar aqui, mas que é preciso entender que não é a única, né? Então, só para vocês terem uma noção, a gente teve uma matéria na faculdade que falava só sobre a construção do objeto da psicologia social. Então, ele passou o semestre inteiro só para defender por que ele acha que a psicologia social devia estudar certo objeto, né? Então, a definição que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou usar aqui hoje, pode-se definir psicologia social como a área da psicologia que vai pensar nas interações, tanto dos indivíduos com outros indivíduos, quanto na relação indivíduo-sociedade, ou até mesmo do indivíduo com o seu ambiente. Então tá, calma. O que isso quer dizer, né? Vamos por parte, né? Pode definir psicologia social como a área da psicologia que vai pensar nas interações, né? No nosso dia a dia, a gente tem muitas interações presentes. Então, interação de uma pessoa contra a pessoa, né? Mas também interação com o ambiente, por exemplo, né? Como que tá a temperatura, onde que você tá, se você tá numa escola diferente de você tá, por exemplo, na sua casa, né? A gente tem interação com a sociedade também, e é justamente nesse sentido que vai falar dessas interações. Então, vou dar um exemplo bobo. A gente está na padaria e a gente está interagindo com o padeiro, por exemplo. Tá, me dê 3 pão. Mas a gente também, quando chega na padaria, a gente vê que no ambiente tem um lugar certo para você ir numa fila. Então, você também está interagindo com o ambiente, né? Você também está vendo o ambiente e como que você vai interagir tanto com as pessoas que estão lá, quanto com o que está cercando você ao redor. Pensando nessa questão do ambiente também, né? Vamos pegar um exemplo mais próximo, assim, as escolas, né? Hoje, a gente tem diferentes arquiteturas que vão pensar no ambiente escolar, que vão pensar na altura das salas, em como que está a iluminação da sala, para que, tipo, sei lá, possa ter um melhor ambiente de estudos, né? Então, para ficar bem nítido, assim, vocês não sentem diferença de quando vocês estão sentados, tipo, em filas nas carteiras, assim, e quando que a proposta é uma atividade, por exemplo, em roda, sabe? Então, essas interações, e até mesmo com a sociedade, assim, a gente tem, né? Então, a sociedade fala que a gente precisa estudar esses discursos que são passados entre a gente, né? Que a gente é atravessado por esses discursos, né? Fala um pouco sobre essa interação do que está acontecendo, né? Nessa interação do indivíduo com o seu meio, com o seu ambiente, com as outras pessoas, com a sociedade, e é nisso que a psicologia social vai estudar, né? Tanto dos indivíduos com os indivíduos, quanto com a sociedade, quanto até mesmo com o seu ambiente. Vai lá, Esther. Oi, eu tenho uma dúvida sobre o que você falou que tem várias definições da psicologia social, mas não tem algo que caracteriza ela para ela se encaixar como psicologia, ao ponto de se encaixar como psicologia social? Repete a pergunta, por favor. Eu fiquei na dúvida porque, assim, tem certos aspectos que se encaixam com a psicologia social,
Mas não tem algo específico que defina a psicologia social para não confundir ela com psicologia clínica, psicologia escolar? Interessante, interessante. Então, a Joyce pode me ajudar também a responder isso, mas justamente por um pouco dessa divergência, né, do que a psicologia social vai, como a psicologia social vai atuar, por exemplo, eu acho que é uma forma da gente ver umas certas diferenças, né? Então, por exemplo, a psicologia social vai estudar, por exemplo, como que um determinado grupo do MST funciona bem, assim, né? Por que funciona bem? Por que eles são harmoniosos? Agora, a psicologia clínica, por exemplo, ela vai se debruçar mais no indivíduo, né? De poder pensar mais nas questões individuais, como que o indivíduo sente o que o mundo está dando para ele, né? Então, acho que o foco muda um pouco, assim, sabe? E como eu falei antes, né? São áreas assim, mas elas não são divididas em quadradinhos assim, né? No final, elas se conversam muito. Então, a psicologia social vai beber muito da psicanálise, por exemplo, vai pensar muito nas questões da psicologia clínica para poder pensar em questões de grupos, então, por exemplo, né? Eu não sei se é isso que você perguntou, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco. Assim, foi isso sim. Muito obrigada. Tá bom. É como se a psicologia social fosse em grupo e, tipo, a psicologia clínica fosse só em uma pessoa? O foco só em uma pessoa? Eu acho que é por aí, mas sim. Mas acho que também tem o foco no individual na psicologia social, né? Eu acho que justamente por aquela coisa de fronteira que eu falei, né? Ela vai estar pensando no individual também, mas ela vai estar pensando bastante no social também, né? Então eu acho que é um pouco disso, dessa mistura, assim, né? De poder justamente pensar nessas questões junto, né? Quer complementar alguma coisa, Joyce? Acho que uma questão, assim, que diferencia um pouco é quando a gente pensa até na prática, assim. Eu acho que em aspectos teóricos, quando a pessoa é um pesquisador, uma pesquisadora no campo da psicologia, essas coisas são muito intercruzadas, assim, e na própria prática também é. Mas pensando no dia a dia desses profissionais mesmo. O psicólogo clínico é aquele que vai ter uma clínica, ele vai ter os pacientes dele, ele vai atender, vai conversar com aquelas pessoas e auxiliar ali naquele processo terapêutico. Então é aquele mais estereótipo assim do psicólogo que a gente costuma conhecer. Psicólogo social, ele geralmente vai trabalhar ele vai estudar movimentos sociais, então cursinhos populares é um lugar que psicólogo social costuma atuar e estudar bastante. Então é uma coisa mais grupal mesmo, vai além dessa dimensão individual. Aí, por exemplo, o psicólogo escolar, ele vai trabalhar em escolas, vai pensar na dinâmica da escola. Então, eu acho que quando a gente pensa nesses aspectos mais práticos, assim, da profissão, talvez fique mais fácil para distinguir. Mas eu acho que vocês não precisam se preocupar, assim, tanto com isso. Na verdade, eu acho que o que a gente quer mostrar é muito mais o outro lado, assim, o lado de... as coisas, elas se conversam muito, e elas são muito interdisciplinares, assim. Então, por mais que existam essas distinções, essas certas linhas que separam, elas não são tão fechadinhas e as coisas se conversam. E acho que isso que é o mais legal, assim. E talvez um exemplo que dê para dar uma clareada, assim, dar uma abanada assim, nas ideias, né? Seja justamente o do Freud, né? Porque muita gente conhece o Freud e ele pensou nas questões clínicas, né? Ele pensou como que ele ia consultar os pacientes dele, mas ao mesmo tempo ele fez pesquisas na área de psicologia social, então de pensar em como que as grandes massas interagem com os líderes, né? Ele fez pesquisas na área de desenvolvimento também, né? Então eu acho que isso mostra um pouco assim que a gente divide um pouco nessas áreas, mas é tudo muito interligado também, né? Porque, por exemplo, ele usou a mesma teoria que ele usou na clínica para explicar uma coisa social, né? Então eu acho que não sei se ajudou muito, mas eu espero que tenha ajudado. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida por enquanto? Alguma?
Deu para dar deu para dar uma esclarecida? Show, vou aceitar isso como sim. Beleza, time. Maravilha, maravilha, que bom, que bom, que bom. Gente, e por que a gente trouxe toda essa psicologia social aqui para conversar hoje, né? Para a gente já ir fechando a nossa aula e porque acho que vocês já tiveram que absorver bastante conceitos hoje, né? E eu acho que a gente vai só trazer mais esses dois conceitos da psicologia social, que é justamente a invisibilidade social e a humilhação social, né? E eu acho que com esses exemplos vai ficar um pouquinho mais claro o que a psicologia social estuda, por exemplo, né? E vamos lá, vamos começar por esse conceito da invisibilidade social, que é um dos conceitos estudados na psicologia social. Vídeo, eu tenho que pegar o vídeo aqui. Ai, caramba, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Pior que eu nem mandei pra Joy, então. Tá, achei, gente, achei, time. Time, tá aqui, tá na mão. Tá na mão. Ó, foi. Ela trabalha 24 anos como varredora. E sente na pele, Rita. Ela trabalha 24 anos como varredora. E sente na pele o que é ser invisível. Rita, Dredd, conta siga pra o seu. gente como é não ser vista. Não ser vista? É muito chato, assim, né? Porque você tá, tipo, assim, desprezada no canto, né? Você tá ali trabalhando, as pessoas não te enxergam, não falam um oi, não dão um bom dia, né? É ruim demais, né? A gente não ser enxergada pelas pessoas que precisam, né? Porque se a gente está limpando a rua, todos os moradores precisam da gente, né? E aí, só que eles não se enxergam isso. Nós somos, tipo assim, nós estamos abandonados. Ela é uma guerreira nas ruas de São Paulo e já passou por muitas situações. Eu já chorei muito, porque, assim, até as próprias, minha família, às vezes passava e olhava assim, e não falava nem comigo, porque eu estava ali varrendo, né, com esse uniforme. Já a gente já cuspiu, tem gente que já correu atrás da gente para poder bater aí nesse Lago 13 aí. A palavra bom dia pode ser que não tenha um significado tão grande, mas para a Rita isso faz toda a diferença. Tem uma pessoa estranha mesmo, passa e fala assim, oi, tudo bem? Bom dia, né? Aí está levantando o quê? Está levantando o seu astral, né? Nossa, as pessoas estão me enxergando, né? Com essa roupa. Mas tem pessoas que passam e não falam nada. Bom, gente, além disso, assim, para quem curte Emicida, ele tem uma música que ele fala: a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas desce no breu, e amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu, né? E que fala muito isso, que a Dona Maria já foi trabalhar, já tá, antes do sol começar a nascer, já tá indo trabalhar, e muitas vezes essas pessoas não são enxergadas na nossa sociedade, né? E é justamente, eu acho que isso traz muito, assim, do que é a psicologia, obrigado, Flora, do que a psicologia social estuda um pouco, né? Por exemplo, a invisibilidade social a gente pode pensar como um fenômeno que eu vou explicar aqui, mas também isso afetou a Dona Rita também, né? Isso, de um certo modo, afeta a subjetividade daquela pessoa que está sujeita a isso. Então, a gente vai pensar em fenômenos sociais, mas que também, de certo modo, atingem o modo da nossa individualidade, da nossa objetividade, o modo como a gente percebe o mundo, né? Então, justamente, para falar um pouco disso, eu trouxe esse conceito da invisibilidade social, né? Esse conceito, ele foi cunhado por esse autor brasileiro chamado Fernando Braga Costa, e para falar um pouco rapidamente, assim, tem um TED dele que ele fala um pouco mais sobre o trabalho dele, posso deixar o link aqui para vocês depois, se já estiver fácil aí na mão também, pode passar para vocês. E
para um trabalho da universidade de psicologia que ele fazia, ele se vestiu de gari no campus universitário, e ele foi trabalhar um pouco com os garis do campus universitário, né? E aí, o que era para ser uma simples pesquisa se tornou, tipo, um grande fenômeno psicossocial que não era muito bem percebido antes, né? Se era percebido, não era falado e comentado, pelo menos no meio acadêmico, né? Que ele cunhou como a invisibilidade social ou pública, como ele fala no trabalho dele, né? Ele percebeu que o uniforme de gari e a vassoura que estava na mão dele portava muito mais do que só um status de trabalhador braçal, mas dava para ele também uma invisibilidade pública, né? Quando ele estava trabalhando, ele foi no instituto dele e os colegas de graduação, os professores e todo mundo que conhecia ele não reconheceu e nem sequer olhava para ele quando estava vestido com esse uniforme, né? Quando normalmente reconhecia quando estava sem uniforme. E aí esse fenômeno deixou ele muito intrigado e aí ele foi conversar junto com os garis falaram, isso aí é normal, isso aí acontece todo dia com a gente, você acha? O pessoal não dá bom dia pra gente. A gente não veste a gente tira esse uniforme depois de sair do trabalho porque o pessoal tem medo de ficar perto da gente no ônibus, sabe? E com esses relatos e o dos garis que trabalhavam com ele, eles fizeram o livro dele que narra esses relatos da invisibilidade pública em que muitas pessoas estão sujeitas, né? Então, vamos retomar um pouco o começo da aula, né? Vocês lembram que a gente estava conversando sobre a questão dos discursos e como eles são atravessados nas pessoas? Então, o discurso do normal, né, o que a gente considera normal, é que essas pessoas não sejam vistas. O que é normal é a gente passar na rua e não dar bom dia para essas pessoas. O normal é não ver ela como como um ser humano. E sim como meio que assim, um adjunto da paisagem da cidade, algo que está incorporado já da paisagem da cidade, né? E não é só ver no sentido físico também. É também no sentido de não ser visto pela sociedade. Quem é que tá ligando pros garis, gente? Quem se importa com as pessoas que lavam os banheiros nos espaços públicos? Ou até levando aqui pro extremo, quem se importa com os terceirizados, sabe? Então, o trabalho deles tem sido muito negligenciado nos últimos tempos. Isso por quê? Porque esses trabalhos foram colocados como trabalhos menos dignos. Os trabalhos braçais, como um todo, foram colocados como trabalhos que só certas pessoas faziam, né? Que é muita herança de um país escravocrata como o Brasil, que acabou a escravidão faz muito pouco tempo, né? E aí, para esse autor, isso acontecia principalmente por causa da... cadê aqui? Pera. Isso acontecia principalmente por causa da reificação, que eu acho que vocês devem ter visto esse conceito um pouco, de tornar o ser humano apenas por aquilo que ele produz, e por conta de um outro fenômeno que a psicologia social estuda, que é a humilhação social. E aí, agora, nessa próxima parte, eu vou falar um pouco mais sobre a humilhação social, e a gente fecha, tá, gente? Já tá acabando, tá chegando no fim, sprint final aqui, certinho? Só tomar uma aguinha aqui. Joyce, tem algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Maravilha. Bom, gente, então, o que é essa tal da humilhação social, né? O próprio nome, ele já fala por si só, ele já exprime muita coisa, mas, basicamente, é você sujeitar alguém a uma violência psicológica, à subjetividade de um indivíduo, né? O que isso quer dizer, né? De você fazer uma violência psicológica justamente algo concerne a algo que é do sujeito, né? Então, por isso, subjetivo, né? E isso está muito baseado justamente nessa questão da reificação, né? De que é um trabalho menos digno, e de que a pessoa representa aquilo que ela trabalha, né? E justamente por ter essa diferenciação de trabalhos mais dignos e menos dignos, como eu falei antes, as pessoas que humilham se sentem no direito de humilhar as outras pessoas, de não tratar elas como seres humanos de fato. E a partir do momento que tomam como trabalho, como a pessoa, como o trabalho que ela faz,
aí entra num juízo de valor também. E elas se sentem no direito de poder fazer essa humilhação social, né? Mas mais do que ficar falando conceitos assim, ficar falando, que formularam isso, postularam isso, eu vou trazer aqui o exemplo da Prita Hara, né? Que a Prita Hara é uma mulher que ela foi autora da página Eu Empregada Doméstica e da hashtag também, que hoje está com mais de 165 mil seguidores no Face, e que nessa parte tem relato de um monte de domésticas que são tratadas como animais, assim, sabe? Como objetos. Tem relato de mulher que era contratada como cozinheira e ela não podia comer na sua própria comida, que tinha que levar os próprios talheres da casa e não podia usar o prato da patroa, né? Tinha anúncios de emprego de trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6, ganhando R$ 360. Aí vocês me perguntam, por dia? Não. Por semana? Não. R$ 360 por mês. Tem relatos de mulheres que tiveram que segurar de ir no banheiro por 9 horas, porque o banheiro estava quebrado. E não puderam usar o banheiro, que não é o quartinho da empregada, né? E, gente, eu falei desses conceitos assim, principalmente relacionado ao emprego, mas não se limita a isso, né? A gente sabe muito bem que isso acontece todo dia. Não é só o uniforme do gari que é invisibilizado. Sexualidade, a pele preta, a mulher, a pobreza. E depois são humilhadas por conta dessas questões. São privadas de poderem se sentir pertencentes aos espaços das cidades, né? Dos seus espaços pessoais, e até mesmo são privadas de poder ter uma própria subjetividade. São privadas de serem quem são. E aí o Andrew comentou aqui, né? Pesado mesmo. E sim, a gente precisa gerar um pouquinho de incômodo também, né? Porque é só através do incômodo que a gente vai poder mudar algumas coisas, né? Eu vou citar aqui a própria Preta Hara, que falou numa palestra que ela fez no TED Talk também, que ela fez. Ela fala assim, ninguém vai seguir o caminho com uma pedrinha no pé. Então, eu acho que isso traz um pouco da mensagem do curso que a gente quer trazer também. Que não nos acostumemos com o que é normal. Porque senão o normal vai virar isso. Vai ser a gente tratar o humano como objeto, que nem lixo. Vai ser a gente tirar a subjetividade das pessoas e pensar nelas não só como mão de obra, e seu valor sendo só mão de obra e aquilo que elas produzem. Né? A gente não pode naturalizar essas coisas e colocar no discurso de que isso é normal. A gente precisa subverter. Tirar do lugar que tá e virar de ponta cabeça, sabe? Porque, acreditem, isso que a gente vive atualmente não é normal, sabe? Tanto no trabalho assalariado, quanto no racismo, na homofobia, no machismo. Nenhuma relação humana que é verdadeira, nenhuma relação humana é verdadeira a partir do momento em que um está em desigualdade com o outro. Isso são palavras do Fernando Braga, que falou sobre a invisibilidade social. A partir do momento que a gente está instalado numa situação assimétrica, não existe mais verdade. Se a gente está distante da verdade, estamos distantes da nossa humanidade. Isso é uma citação do Fernando Braga que eu estou trazendo aqui, vocês podem ver no vídeo dele também. Tem a ver com o fato de que a gente vive em uma sociedade segregada com classes, né? A gente aprendeu o fato de que a gente deve ter uma profissão, de que a gente deve ter chefes e subalternos, e que esses lugares simbólicos não mudam. Que o preto vale menos, que a mulher vale menos, que o LGBT+ vale menos, que o pobre vale menos. E, gente, um pouco era isso que eu queria passar, para a gente poder também, para eu poder ir já encaminhando para o final da minha parte expositiva, eu vou colocar um vídeo aqui, que é justamente dela, da maravilhosa Preta Hara, e enquanto eu leio os comentários de vocês.
flagelo. Ó, dentro de minha alma canta os meus ancestrais sempre no fronte, guerreando contra o capataz. Sagaz e voraz, um pacto de sangue com meu pau. Correntes e grilhões não me prendem de novo. Conquistas virtuosas, mas é sempre respeitada. Me negam a cadeira, mas me entregam a enxada. Saída anônima, conquistando meu espaço. Renegado na história, por aqui eu mesmo faço. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Você guerreira, estou aqui. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher é fazendo. Chego pra que quem não chega, determinação ser negra com os pés no chão. Filha do leão da tribo de chutar. Quero ver quem vai me segurar. Eu seja lembrado pelos adoradores de já e ecoa. E o pensamento voa. Quero meu sertão encharcado pela saga. Promessa divina, diga um povo que me esquece dos seus. Nossa raça sofreu na mão dos europeus. Sobre a terra, mas a mulher sobrevivente no rap. Muitas tentaram, mas aqui pro centro prevalece. Levanta a cabeça, pós balcão e siga em frente. Dançando e rimando, no meu cabelo eu não passo em frente. Meu coração aplaude com esse momento. Brasil desvendando um talento. Tantos já tentaram, não espero desistência. Carente da cultura, sobrevivência. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher não é só na cozinha. Sobrevivi, você guerreira, estou aqui. Batalhando no dia a dia, mostrando que lugar de mulher é fazendo rima. Lugar de mulher é onde ela quer estar, firmeza? Lugar de mulher em qualquer lugar. Lugar de mulher é onde ela quer estar. Rap feminista. Bom, gente, só para fechar aqui a aula também, né? Eu acho que, assim, a Preta Rara, ela traz um ótimo exemplo, assim, né? Ela era também uma doméstica, que ela sofria muitos desses abusos, assim, e, ela traz relatos também de como que ela sentia essa humilhação social na pele, né? E quantas subjetividades que não estão sendo machucadas todo dia, e que poderiam ter saídas, poderiam ter criações muito boas, como a Preta Rara acabou de mostrar pra gente, como que todas essas questões podem e afetam o modo como a gente pensa na nossa sociedade, nas nossas interações, né? Então é justamente por isso que a gente trouxe a psicologia social aqui hoje para conversar sobre isso. Porque essas pessoas, elas são invisibilizadas e humilhadas, isso acaba caindo no conceito de normal. E a gente tem que pensar o que é de fato normal para nós. E justamente por a gente acreditar que, além dessas contribuições de hoje, a psicologia tem mais a agregar sobre essa discussão, é que a gente está trazendo esse curso, né? Talvez não pareça, mas esse discurso do que é normal, né, dessas convenções, desses padrões, está muito mais presente na nossa realidade do que a gente consegue ver, né? Não só nesses casos extremos, mas esses são ótimos exemplos para mostrar como isso e muitas outras coisas são colocadas nessa caixinha. E que isso está presente durante toda a nossa vida, né? Desde que a gente nasce, a gente cresce ouvindo vários discursos sobre o que é normal, né? Normal é você ir para a faculdade, ter um trabalho e crescer, né? E isso fala muito também sobre o nosso desenvolvimento, né? Justamente para levantar esse debate, é que o tema da nossa próxima aula, ministrada pela nossa maravilhosa Joyce, vai ser o que é desenvolvimento para a psicologia. Certinho? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que ficou bem densa e, na última parte, bem intensa, assim, mas eu espero que vocês tenham se inspirado a vir nas próximas aulas para a gente poder cada vez mais quebrar com o que é o normal, né? E que a gente possa construir junto esse resto do curso. Certinho? Gente, a gente vai lançar um forms também para vocês falarem em um parágrafo o que vocês levaram dessa aula, o que vocês acharam da aula, e a gente vai mandar depois no chat. Mas antes, eu quero saber aqui agora,
que vocês acharam da aula. Quero comentários, dúvidas, questionamentos, brisas que vocês tiveram no meio da aula, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quem que se habilita aí a falar um pouquinho do que achou na aula aí? Se quiserem, podem comentar no chat também, que a gente lê. Joyce, tem mais algum comentário para adicionar? Você pode se falar também aí. Ai, que legal. Tô tão feliz. Hum. Hum. Foi bastante mesmo. Eu compreendo, Andrew. Essa aula, eu tava fazendo essa aula, falei, nossa, quanto conceito. Que bom, gente. E aí, quem se aventura a dar um relato, falar do que achou da aula aí? Obrigado, André. Obrigado. Tô ansioso pra aula dela também. A música do Emicida que eu mencionei foi... Ai, não é Pequenas Alegrias da Vida Adulta. É do Álbum Amarelo também. A Ordem Natural das Coisas. A Ordem Natural das Coisas. Infinidade é dirigimento para fazer a visão histórica da psicologia na redação e também agregar minha formalidade como questão. Gente, sim, eu acho que eu não comentei isso, mas na redação ajuda bastante também esses conceitos. Cita algum conceito lá que vocês ganham um pontinho. Ai, ai. Ah, mas ok, então, gente. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar, que ficou confuso? Vocês querem que eu explique de novo? Ah, que legal! É isso, Joyce, que legal, deu. E é isso mesmo que a gente quer, né? Que a gente possa aqui subverter algumas coisas que estão pré-concebidas, a gente pegar o que é o normal e ó, né? Podemos pensar, hein, Flora? Podemos pensar. Quem sabe saem uns youtubers aqui do cursinho. Maravilha, então, gente. Maravilha. Que bom, que bom. E assim, se vocês pensarem em alguma coisa durante a semana, se vocês pensarem em alguma coisa, nossa, eu pensei em tal coisa, queria comentar na aula, pode trazer na semana que vem, a gente discute um pouco antes do começo da aula, e a gente conversa um pouco. E aí, a Joyce, eu acho que vai mandar o link do Forms agora também, para vocês darem um feedbackzinho, daquela moralzinha pra gente, né? E eu acho que é isso. Algo a adicionar, Joyce? Acho que não, eu vou mandar aqui o Forms, mas enfim, só para deixar bem claro, tipo, isso não é nenhum tipo de avaliação, não é nada obrigatório, é mais para gente mesmo, enquanto professor, assim, do curso. Vou enviar também no WhatsApp e vou deixar no Classroom também. É mais para a gente avaliar mesmo como está indo a aula, como que está fluindo, para a gente pensar e repensar, assim. Mas não é nada avaliativo e obrigatório, mas, enfim, ajudaria bastante vocês responderem. E eu pensei aqui agora, assim, de dar uns spoilers da próxima aula, eu acho que é interessante, a gente deu spoilers do curso do vídeo, então eu vou dar uns spoilers do que a gente vai estudar na próxima aula, para vocês virem aí preparados. Assim, não precisa estudar nada antes, tá, gente? Só brincando. Eita, eu vou ver isso depois da permissão e eu mando um link novo. Mas a gente vai estudar um dos carinhas que a gente viu ali na foto, que é o Piaget, que ele é um autor muito, muito importante aí da psicologia, do desenvolvimento. Então a gente vai entender o que é a psicologia do desenvolvimento, o que é esse conceito de desenvolvimento, quem é esse tal de Piaget, e o que isso tem a ver com normalidade e anormalidade. Então a gente vai entender mais sobre como as pessoas se desenvolvem, como elas crescem, enfim, a gente vai ver esses termos certinho na próxima aula. E a gente vai finalizar a aula falando um pouquinho da psicologia escolar e como essa questão do desenvolvimento também tem a ver com a escola. E a gente conversou um pouco, a gente falou um pouco alguns exemplos da escola, né, de
de como essa exclusão, esse conceito de normal e anormal aparece nesse espaço também. Então, na próxima aula, a gente também vai conversar sobre isso. Mas eu acho que é isso, gente. Nossa, eu achava que o André, ele tava arrumando o link do fórum e ele tava mandando piada no chat, gente. Mas eu acho que é isso. E também só para avisar que se vocês quiserem mandar coisa lá no grupo, tirar dúvida, ou no Classroom, pode mandar, que a gente vai estar disponível aí na medida do possível para responder vocês, para mandar materiais, se vocês tiverem alguma curiosidade a mais, enfim. É isso, gente. Queria agradecer todo mundo que veio aqui hoje. A gente fica com o coração muito quentinho por ter bastante gente participando do curso. E nos vemos semana que vem, então, certo? É isso, então, gente. Pode falar, Ju. Não, eu nem ia falar nada, na verdade. Eu esqueci o microfone aberto. Beijo, então, gente. Até a próxima. Beijo. Maravilhosas. Vou parar de gravar aqui. Boa.